Olá, estudantes da primeira série, eu sou a professora Corine. Hoje nós vamos falar sobre os hormônios e o ciclo menstrual. Quais são os objetivos dessa aula? Conhecer os principais hormônios sexuais masculinos e femininos e também analisar os hormônios envolvidos numa possível gestação. Você sabia que a puberdade em meninas inicia-se mais cedo do que nos meninos? Como assim? Por que acontece isso? O que é a puberdade? É quando a criança inicia-se o processo da adolescência, inicia o processo das transformações do corpo dele. Então, nas meninas, começa a partir dos 8 anos, já é comum surgir as glândulas mamárias e o início do desenvolvimento do corpo dela. E um estágio bem característico e bem marcante é quando desce a primeira menstruação. Nos meninos, um sinal bem característico é quando muda a voz. Tem hora que eles falam, fica mais grosso, mais fino, então é uma característica de que ele está iniciando esse processo de puberdade. Vamos de notícia. Hormônios femininos podem ter papel protetor contra o novo coronavírus. Estudos apontam que homens são mais propensos a desenvolver quadros graves de Covid. Pesquisadores de São Paulo estudam como os estrogênios agem na infecção de SARS-2. Então, estudos já anteriores apontaram diferenças de gênero na infecção e progressão da doença em indivíduos do sexo masculino. E indicaram que os estrogênios podiam estar associados à maior proteção fisiológica das mulheres. Então, o que é o objetivo deles? Eles querem testar se o mesmo ocorre com o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, para chegar a compostos com potencial terapêutico, diz Urechino, a agência FAPESP. Bom, como que ocorre a produção dos hormônios? Primeiro vamos falar o que são hormônios. Hormônios são substâncias sinalizadoras. Quando eles começam a ser produzidos no nosso corpo, eles vão dar um sinal de que algo vai mudar ou algo vai acontecer. Então, hormônios são substâncias químicas. E existe uma glândula no nosso corpo chamada hipófise. Ela fica bem no meio do nosso corpo, como se eu colocasse o dedo aqui embaixo e bem nessa altura do nariz. Ela fica lá, ela é bem pequenininha, mas ela é uma glândula mestra. Ela produz vários hormônios e é ela que vai produzir os hormônios que nós vamos estudar hoje. Então, como que se inicia esse processo de produção? Ele vai iniciar lá no eixo, que é o hipotálamo e a hipófise. O hipotálamo é essa glândula, ela fica um pouquinho em cima da hipófise e ele vai começar a produzir esse hormônio chamado GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, ou seja, ele vai atuar lá nas gônadas. Vocês lembram o que são gônadas? Gônadas são a mulher são os ovários e no homem os testículos. Então, como que isso vai funcionar? O hormônio GnRH é produzido lá pelo hipotálamo. O que ele faz? Ele vai mandar um sinal para a hipófise, que é a glândula mestra, e ele vai falar assim para a hipófise, olha, está na hora de você produzir os hormônios, que é o FSH e o LH. Então, olha, ele vai, nos meninos seria no testículo e nas meninas no ovário. Então, essa é o hipotálamo. E ele vai produzir esses dois hormônios e eles vão atuar nas gônadas. Qual que é a função desses dois hormônios? Do LH e o FSH? Nas meninas, a função é o amadurecimento e a liberação do ovócito secundário. E nos meninos é a produção da testosterona e também a produção dos espermatozoides. Vamos para uma atividade. Agora que já falamos sobre alguns hormônios e suas funções, você lembra quais são eles? De onde eles vêm? Para que eles servem? Que tal anotar em seu caderno? 3 minutinhos aí para vocês fazerem isso.
E aí, conseguiu lembrar quais são os hormônios, de onde eles vêm? Então, vamos relembrar. Olha, vamos ver se vocês acertaram. O hipotálamo produz o hormônio GNRH, que é o liberador de gonadotrofina. E aí ele estimula a hipófise e a hipófise produz o FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Hormônios masculinos. O LH e o FSH são hormônios que a hipófise produz. Tem só uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, é o seguinte. O LH e o FSH eram muito conhecidos lá no sistema reprodutor feminino. Tanto que FSH significa hormônio folículo estimulante, que é uma estrutura que tem lá no corpo da mulher. Então, por que eles estão aqui como hormônios masculinos? Porque antes a gente achava que era só nas mulheres. Depois foram estudar, descobriram esses hormônios e viram que ele era o mesmo hormônio. Então, para não mudar o nome do hormônio lá no feminino, então continuamos com esse nome mesmo nos masculinos, tá? Então, o LH ele vai atuar nas células intersticiais. Onde que ficam as células intersticiais? Elas ficam lá nas gônadas, no menino, lá no testículo. Vocês estão vendo aqui essa estrutura aqui? Eles são uns tubinhos assim, eles são chamados de túbulos seminíferos. E no meio dele, entre eles, tem as células intersticiais. O LH vai agir nessas células intersticiais e ele vai ajudar, né, a produzir a testosterona. O FSH ele vai atuar nos túbulos seminíferos. E o que ele vai fazer? Vai produzir os espermatozoides. Só tem um detalhe aqui bem importante. Só a testosterona sem ter, ela vai ajudar o FSH a produzir os espermatozoides. Então, é a atuação desses dois hormônios, do FSH e da testosterona, que vai produzir o espermatozoide, ok? O que a testosterona faz? Qual é a função dela, além de ajudar na produção dos espermatozoides? É ela que dá as características sexuais secundárias masculinas. Quais são essas características? São, por exemplo, quando o menino está saindo da fase de criança, entrando na adolescência, que é a fase da puberdade, começa a aparecer características que são características de homens adultos. Por exemplo, a voz, né, ela começa a mudar. Na hora ele fala um pouco mais fino, na hora fala um pouco mais grosso. Então é bem comum nessa idade, porque nessa fase, né, porque esses hormônios começam a trabalhar lá nas pregas vocais. Outra característica masculina é a força, né? Os homens naturalmente são mais fortes do que a mulher, né? Aparecimento também de barba, pelos pubianos, pelos no corpo também é uma característica sexual secundária masculina. E nessa fase da adolescência é bem perceptível que eles crescem bastante. Então, os homens tendem a ser mais altos que as mulheres. Por quê? Porque é uma característica sexual secundária, né, deles. Vamos para mais uma atividade. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Um dos principais hormônios masculinos e também o mais conhecido é a testosterona. Essa substância está relacionada, entre outras funções, com o aparecimento dos caracteres sexuais secundários masculinos e com o desenvolvimento dos genitais. Quais seriam esses caracteres sexuais secundários? Vamos anotar no seu caderno e um tempinho para vocês escreverem.
E aí, conseguiu anotar? Ah, mas estava fácil, né? Eu tinha acabado de falar. Vamos lá conferir. Então, olha, nos meninos, aparecimento de barba, crescimento da massa muscular, pelos no corpo, as mandíbulas grandes, a voz mais grave, o ossinho, né, que eu falei para vocês que é o pomo de Adão, a presença de acne também, espinhas nessa idade também é bem comum. São alguns exemplos desses caracteres secundários masculinos. Agora vamos lá para o hormônio feminino. Lembrando, o hipotálamo vai produzir o hormônio GnRH, que vai mandar uma mensagem lá para a hipófise. E a hipófise vai produzir dois hormônios, o FSH e o LH. O que o FSH faz mesmo? Ele estimula o folículo. E o LH estimula, eles regulam a atividade dos ovários. Então, nos hormônios femininos, nós temos os hormônios hipofisários e os hormônios ovarianos, que são os hormônios que são produzidos pelo ovário. Quais são eles? O estrógeno, que vai formar o endométrio, e a progesterona, que vai manter esse endométrio. Onde que fica o endométrio mesmo? Olha, aqui ficam os ovários, eles vão produzir esses hormônios, e ele vai formar, o estrógeno vai atuar na formação desse endométrio, que é a parede interna do útero, que cresce, fica cheio de vasos sanguíneos, substâncias nutritivas, para que, se tiver uma gravidez, esse embriãozinho, quando ele se implantar, ele tenha todos os nutrientes necessários para ele conseguir se desenvolver. E a progesterona, quando ocorre a gravidez, ela vai manter esse endométrio lá durante todo o período da gestação. Outra atividade. Vamos lá, olha, é uma música. Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, um sexto sentido maior que a razão. O trecho da música da Rita Lee refere-se de forma bem humorada ao ciclo menstrual feminino, o qual está sob influência de dois hormônios ovarianos. Quais seriam esses hormônios? Onde eles são formados? Vamos dar um tempinho para vocês escreverem.
E aí, conseguiram anotar? Quais são os hormônios ovarianos? Onde eles são formados? Então, eles são formados no ovário e são dois, estrógeno e progesterona. O estrógeno forma o endométrio e a progesterona mantém o endométrio durante todo o período se ocorrer uma gravidez. O estrógeno, ele é responsável pelas características sexuais secundárias femininas. Então, do mesmo jeito que no homem ele tem características que são próprias do corpo masculino, a mulher também tem. Quais seriam essas características? A cintura fina, o quadril mais largo, né? Aparecimento de espinhas, cravos, crescimento de pelos também em algumas partes do corpo, pelos pubianos, pelo embaixo do braço, o aparecimento das mamas, né? E também, como o ápice do período da puberdade da menina, o surgimento, né? O aparecimento da menstruação, desse ciclo menstrual. A primeira menstruação, ela chama-se menarca. E se ocorrer uma gravidez, o que acontece? O que acontece no nosso corpo? Se ocorrer a gravidez, o corpo começa a produzir, imediatamente após a fecundação, um hormônio chamado gonadotrofina coriônica humana. Ele é o hormônio exclusivo da gravidez. O que ela faz? O que faz esse hormônio? Ela mantém os níveis de estrógeno e progesterona. Mantém sempre alto. Por quê? Vocês lembram por quê? Porque são eles que mantêm o endométrio. E ele também vai inibir a ação dos outros hormônios, que é o FSH e o LH. Então, é esse hormônio que vai indicar a gravidez. Quando a mulher desconfia que está grávida, ela pode fazer o teste de sangue, um teste de farmácia. E o que é o teste que a gente chama o exame de HCG, beta-HCG. Então, o que ele vai detectar? A presença desse hormônio. Por isso que até chama beta-HCG. Pode ser lá na urina, então a mulher vai urinar num potinho, vai colocar o aparelhinho, se ficar pintado dois risquinhos, significa ou indica a presença de gravidez. E o exame de sangue, eles também vão procurar esse hormônio no sangue. Nessa aula, nós conhecemos os hormônios sexuais. Vocês perceberam que os mesmos hormônios atuam tanto no corpo do homem quanto no corpo da mulher. Muito obrigada pela sua participação, espero que tenham gostado e até breve.